O regime nazista liderado por Adolf Hitler começou a tomar medidas discriminatórias contra grupos minoritários, especialmente judeus, desde a década de 1930. Isso inclui leis antissemitas e perseguições. O conflito global, que começou em 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha, se tornou o palco principal para a resistência contra o nazismo. Muitos países se uniram na luta contra as potências do eixo, lideradas pela Alemanha, Japão e a Itália. Sabe-se que alguns grupos de resistência armada surgiram em países ocupados totalmente pelos nazistas, como na resistência francesa, resistência polonesa e resistência norueguesa. Eles realizaram diversos atos de sabotagem, espionagem e guerrilha, principalmente contra as forças alemãs. Em 1943, os judeus do gueto de Varsóvia se rebelaram contra a deportação para campos de concentração. Embora a revolta tenha sido esmagada pelos nazistas, ela simbolizou a determinação da resistência contra o Holocausto. À medida que os aliados, principalmente os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, avançaram na Europa, libertaram áreas ocupadas pelos nazistas. Isso incluiu a libertação de campos de concentração. A libertação dos campos de concentração revelou a extensão dos horrores do Holocausto. Os aliados encontraram prisioneiros famintos, doentes e mortos, evidências de experimentos médicos cruéis e assassinatos em massa. Após o fim da guerra, os líderes nazistas foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. Se estabeleceu um precedente importante nos termos de responsabilização por atrocidades. Falando um pouco sobre a libertação dos campos de concentração, alguns testemunhos dos sobreviventes ajudaram a criar uma consciência global sobre a imagem do Holocausto, já que a memória, desse ocorrido desempenhou um papel fundamental na nossa sociedade, na promoção dos direitos humanos e na prevenção de genocídios, que ainda assim acontecem nos tempos atuais. A resistência contra o nazismo foi fundamental para a derrota do regime e a libertação dos campos de concentração. Ela mostrou a coragem daqueles que se opuseram ao totalitarismo e à injustiça, e continua sendo um exemplo importante na história da luta pelos direitos humanos e a justiça.